Tudo bem, pessoal? Dando sequência ao trabalho que foi anunciado, hoje a gente vai fazer uma análise sobre o livro do Ricardo Alexandre. Tentar explicar o porquê, de fato, hoje é uma das obras mais importantes para aqueles que estudam para concurso. Como se pode observar atualmente, a editora que publica o livro é a Gispodium, já pertenceu a outras editoras. A atualização, a última foi a 13ª, mas acredito que todo mundo que tiver acesso a partir da 10ª edição já pode se considerar um livro atualizado, e como podemos observar desde a capa. Grande parte da diferença dele, da obra, é principalmente em relação às jurisprudências que sempre estão atualizadas. O livro, apesar de estar anunciando a 179 aqui, geralmente está na faixa de R$ 139, e até para a gente falar um pouquinho a respeito do autor. Ricardo Alexandre hoje ele é procurador do Ministério Público de o Estado de Pernambuco, mas como a gente pode observar, ele teve uma longa carreira, de concurseiro. Acho que o que acabou fazendo ter tanto gabarito, para conseguir simplificar, essa disciplina do direito tributário. Começou ali, como podemos observar, como técnico de finanças do controle, passou como técnico da Receita Federal, chegando ao auditor da Receita Federal e o último cargo que ele ocupa hoje, que é procurador do Município Público no de Contas do Estado de Pernambuco. Mais informações técnicas a respeito do livro, como podemos observar aqui, ele começa fazendo a nota da 13ª edição. Ele é um hábito que ele tem de toda edição falar um pouquinho a respeito das mudanças que tiveram da última para a edição mais recente. É um livro que tem cerca de, como podemos observar, é bem extenso, tá? 874 folhas, e o mais interessante é que em cada capítulo existem essas marquinhas aqui de play, onde você pode estar assistindo as questões comentadas pelo próprio professor, ou seja, aquela interação que existe hoje entre livro e computação. Acredito que, já me antecipando, é um livro mais direcionado às pessoas que estão fazendo um concurso de nível superior, concurso de nível técnico em direito tributário, concurso até de analista. Acredito que existem obras um pouco mais objetivas e simples que vocês podem estar utilizando. Então, o objetivo de hoje é simplesmente falar sobre a parte técnica, explicar quem que é o mestre Ricardo Alexandre, e a partir da semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo, uma avaliação que a gente vai começar a fazer. Tudo bem, pessoal? A gente já fez uma avaliação um pouco técnica em relação ao livro, falando um pouquinho quem é o professor, em relação à questão da evolução das edições, da quantidade de páginas. Hoje a gente vai falar em relação a alguns aspectos de conteúdo. Eu acho sempre importante, antes de avaliar um livro, ver 5 pontos, a linguagem, a questões de mapas mentais e quadros, jurisprudência, exercícios e acessibilidade. Então vamos falar um pouquinho em relação a cada um desses pontos. Em relação à linguagem, eu acho que de fato é um livro um pouquinho denso. Não é uma leitura recomendada para alguém que nunca teve contato com a área jurídica, até porque tem muita questão técnica que é analisada. A gente pode observar que ele é muito completo, então ele trata muito de questão de evolução histórica, ele sempre vai escrevendo, pontuando a questão da literalidade da lei, coloca sempre a questão da atualização, colocando principalmente em relação à jurisprudência ao longo do texto. Então eu acho que é um livro, de fato, para uma pessoa que já tem uma certa base e que está querendo de fato se aprofundar para estar disputando aí os concursos mais complexos. Então eu diria que, de novo, é um livro extremamente completo, mas tem uma linguagem um pouquinho mais densa e mais robusta. Indo para a questão de mapas mentais, ao longo do texto são pouquíssimos mapas que ele coloca, a gente pode observar que realmente são poucas exceções, mas no final de cada capítulo é interessante que a gente consegue observar ali um fechamento, o que eu acho bem interessante para você começar a agregar os seus resumos. São poucos, mas eles estão ali. É interessante que você sempre utilize isso daqui e complemente com o estudo que você vai realizando, tudo que for sendo colocado, você faz suas anotações. Acho importante que no quadro, até deixando uma sugestão, uma dica, que você sempre coloca questão de súmulas, artigos, exercícios referentes que vocês fizeram também. Então, nessa questão de uma avaliação de mapas e quadros, existem poucos e estão realmente no final dos livros. Passando para a questão de jurisprudência, acho que é a questão mais forte do livro, que como a gente pode observar que está aqui na 13ª edição,
professor, pela credibilidade que ele tem, ele acaba tendo disposição para ano após ano estar lançando novas atualizações, não só nos livros novos, mas ele lança para as pessoas imprimirem, editarem para estar fazendo a complementação. Então, se você estiver estudando para um concurso mais complexo, superior, sem dúvida, simplesmente com a leitura dele, você está muito bem abastecido. Passando para o quesito número 4, que eu diria que é a questão de exercício. Em relação a exercícios, existe também uma carga em todo final de livro. Nesse livro particularmente, existem em cada capítulo cerca de 10 a 15 exercícios, o que eu acho realmente muito pouco. Sem dúvida, se você estiver estudando, você vai ter que complementar a questão de exercício com outros materiais. O diferencial dele é justamente isso daqui, que ele abre a possibilidade não apenas de você ver o gabarito das questões, mas também ver ele mesmo corrigindo, né? Você vê o mestre Ricardo Alexandre comentando cada questão. E por último, a questão da acessibilidade, que para mim vai desde a relação do preço. Aqui está um 7,9, mas como eu mesmo disse, é um valor que você consegue, um livro que você consegue comprar a partir de R$ 139. Você tem acesso aí em relação tanto à editora Juspódio, como também em relação ao próprio curso preparatório de Ricardo Alexandre. Dá para você enviar e-mail, eles te respondem, que eu acho uma questão bem interessante, e sem contar com as atualizações. Como mesmo eu mencionei para vocês, que todo livro tem essa nota de edição, a gente consegue observar que essas atualizações que ele vai colocando, inclusive na edição mais recente, ele também acaba editando isso através de PDF para você complementar suas obras. Mas acredito que eu particularmente sempre estudei pelo livro dele, a partir da 10ª edição você já consegue estar utilizando com esses encartes complementares. Então é isso. Os livros seguintes eu acho interessante a gente avaliar novamente esses 5 pontos, né? Linguagem, resumos, jurisprudência, exercício e acessibilidade. E por questão, né, até de admiração a respeito ao mestre Ricardo, vou dar a nota 5, né, 5 estrelinhas para ele. E os demais a gente vai fazendo uma comparação.